Gravação iniciada, tá? Ontem a gente estava falando aqui sobre a, sobre a SBH, né? E aí, hoje a gente vai entrar na questão das taxas e serviços. Eu falei ontem sobre diárias, né? E a gente vai ver com mais calma o cálculo dessas diárias aqui. Eu vou tentar dar um exemplo hoje das diárias. O vídeo com a aula de ontem não ficou pronto, tá? Eu consegui baixar ele quase 10 horas da noite. Na verdade, eu acho que o meu computador lá no base ficou ligado, que eu deixei ele compartilhando lá, travei só a tela, desliguei o monitor e vim embora. Aí daqui a pouco eu vou ver se ele conseguiu gerar no YouTube para eu postar agora de manhã. Mas ele deu, eu tentando baixar o vídeo para poder publicar no YouTube, ele deu erro umas 4 vezes. E aí quase 10 horas da noite ele conseguiu baixar. Aí às 9h45 eu upei ele no YouTube, deixei ele lá upando, 10 horas vim embora, só bloqueei meu computador, desliguei a tela e vim embora. Aí hoje eu posto lá o vídeo da aula de ontem. Mas aí a gente vai falar hoje sobre taxa, tá? Vamos ver que tudo no hospital tem taxa, tudo tem taxa. Vamos detalhar as taxas. Primeira taxa que a gente vai ver é a taxa de sala de cirurgia, tá? Então, gente, a gente tinha visto aqui, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para colocar a taxa de cirurgia na prática. Eu vou colocar aqui um AUS, tá? Vou colocar aqui um AUS de 0,50. Aí vou pegar um procedimento qualquer aqui na CBHPM. Então vamos resolver um procedimento aqui para explicar para vocês taxa de cirurgia. Ó, amputação abdômeno perineal do reto, né? Eu acho que até que eu já usei essa daqui, mas enfim. Porte 10C, auxiliares 2, porte anestésico, porte 6. Tá? 10C, eu não vou colocar questão de apartamento, enfermaria, horário especial, nada não. É só para vocês terem uma ideia como faz o cálculo. Porte 10C, a gente vê aqui no comunicado, porte 10C, 2.641,24. 10C, 2.641,24. 2.641,24. Dois auxiliares, então eu vou ter auxiliar. Não é que eu escrevi auxiliar com S, tá, gente? É porque o X e o S são próximos aqui. Eu digito sem olhar. Fiz datilografia, né? Então consigo digitar com todos os dedos. Aí eu repousei o dedo aqui no X, foi no S, tá? Coincidentemente é um erro achar que auxiliar é com S. Mas é porque o X aqui é perto do S. Então, auxiliar, a gente tem primeiro, né? Deixa eu colocar aqui o primeiro. Primeiro auxiliar, ele vai receber na proporção de 60%. Então, 60% de 2.641,24 dá 1.584,74. 1.584,74. O segundo auxiliar recebe na proporção de 40% do valor pago ao cirurgião. A gente acaba revisando, tá? 2.641,24 vezes 40%, 1.056, 1.056 e 49,6. Já arredonda 496, eu vou jogar uma casa para cima. Se eu jogo 9 para cima, depois de 49 vem 50. Então aí vai arredondar para 50 centavos. 1.056 e 50 centavos. Poste anestésico 6, a gente vê lá na CBHPM, na página, acho que é a 136, que o porte anestésico 6 equivale a 9B. Então, porte anestésico 6 equivale a 9B. 9B em reais, vou buscar aqui no comunicado 9B em reais, acho que está aqui embaixo. Aqui, ó, 9B, 2.145,57. 2.145,57. Seria o valor do cirurgião, primeiro auxiliar,
segundo auxiliar e anestesista. Porém, isso aqui que a gente fez é uma cirurgia, né? Isso aqui é uma amputação. Eu até perdi, mas enfim. É uma amputação, tá? E se é uma cirurgia, eu vou usar o centro cirúrgico. Se é uma cirurgia, eu vou usar o centro cirúrgico. Então, a partir do momento que eu calculo esses itens aqui, tá? Vou tirar esse auxiliar aqui para ficar só os dois auxiliares aqui, porte 10, dois auxiliares, porte anestésico 6. A partir do momento que eu faço essa cirurgia, eu uso o centro cirúrgico. Então, ao utilizar o centro cirúrgico, eu vou pagar uma taxa de utilização do centro cirúrgico, tá? E aí, para utilizar o centro cirúrgico, eu pago uma taxa de utilização do centro cirúrgico. Eu vou colocar aqui só taxa centro cirúrgico para abreviar, tá? Mas ela é referente à taxa de utilização do centro cirúrgico aqui. Deixa eu botar tudo na mesma cozinha para destacar para vocês. Então, essa taxa de utilização do centro cirúrgico, como é que eu sei quanto que ela vai custar? Eu venho aqui nessa tabela e ela é de acordo com os portes da cirurgia. Então, uma cirurgia de porte 6, que é essa nossa aqui, ó, porte anestésico 6. Então, a cirurgia de porte 6, ela custa 3.678 US. E o fator para eu saber quanto que eu vou pagar é por uso, é por utilização. Usou o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de porte 6, paga-se 3.678 S de taxa de utilização do centro cirúrgico. Não é por hora, não é por tempo, é por uso. Usou, pagou. Então, se eu uso para uma cirurgia de porte 0, 596 US. Se eu uso para uma cirurgia de porte 1, 1.027 US. Se eu uso para uma cirurgia de porte 2, 1.541 US e assim sucessivamente. A gente vai usar a unidade de serviço 3.678, né, 3.678 S, porque estamos utilizando para uma cirurgia de porte anestésico 6. Então, 3.678 US. Para eu converter em reais, eu multiplico pelo S do convênio, que eu dei o nosso exemplo aqui, que seria 0,50. Então, eu chego ao valor em reais de 3.678 S vezes 0,50, R$ 1.839, R$ 1.839 seria a taxa de utilização do centro cirúrgico desse procedimento. Então, só observem que ao fazer agora um exercício com a cirurgia, eu tendo essa informação do porte anestésico, eu vou saber qual é a taxa de utilização do centro cirúrgico. Cirurgia é feita em centro cirúrgico. Então, eu venho aqui, foi uma cirurgia porte 5, então eu vou pagar como taxa de utilização do centro cirúrgico 3.110 US. E assim sucessivamente, tá? Gente, desde que eu comecei, aparece aqui embaixo. Ah, agora sumiu. Ficava aparecendo que o Adriano, a Raíssa estavam digitando tempão. Eu saí, voltei, ele sumiu. Realmente estava travado aqui, dizendo que vocês estavam escrevendo alguma coisa. Aí a Raíssa agora está digitando, ó. Tá vendo? Vocês percebam, quem lembrar, olha na gravação, que toda vez que eu mudava para cá, estava dizendo que alguém estava digitando e ficou preso aqui. Acho que vocês já tinham parado de digitar, desistido de digitar e aparecia que estava digitando aqui. Aí eu toda vez ficava olhando para ver se alguém tinha colocado alguma coisa. Mas pode escrever, tá, gente? Aí eu volto para ler. Não tem problema, a professora não está nem olhando, eu não vou escrever, não. Pode escrever, que eu volto aqui e leio. Aí essas taxas de sala, tá? Essas taxas de sala de centro cirúrgico, toda vez que eu uso o centro cirúrgico, elas visam cobrir exclusivamente o espaço físico. Então, todo aquele mobiliário que já existe no centro cirúrgico,
o espaço físico, né? Como se fosse um aluguel da sala. Toda vez que eu vou operar, eu pago um aluguel, o uso do centro cirúrgico. E aí ele vai como dependendo do porte da cirurgia, aumenta a sua complexidade. Quanto mais complexa a cirurgia, mais eu pago de taxa de utilização de centro cirúrgico. Então, a taxa de sala visa cobrir, ou visam, nas taxas de sala visam cobrir exclusivamente o custo do espaço físico, móveis e equipamentos permanentes da sala, esterilização e uso do instrumental cirúrgico básico, excluído instrumental para cirurgia por vídeo, não cobrindo os equipamentos, instrumentos especiais constante desta lista. Estão inclusos nas taxas de sala de centro cirúrgico exclusivamente os itens abaixo relacionados. Então, esses itens já estão inclusos na taxa de sala. Não necessariamente o seu uso, tá, gente? O uso é outra coisa. Tipo assim, aqui já está incluso o aparelho de raio-x. Mas se eu faço um raio-x, eu vou pagar o valor do honorário, o valor do filme, mas eu não pago o fato do aparelho estar lá na sala. Isso já está, ele estar lá, ele está disponível, estar disponível, né? Tem um R aí. Não quer dizer que eu vá pagar porque o aparelho está lá. Não, ele já está lá por conta da taxa. Agora, se eu usei, é outra coisa, tá? O time está. Ele deu uma atualizada ontem, ele deu uma corrigida, o Teams, Adriano. Ele estava, inclusive, por exemplo, toda vez que eu ia abrir, por exemplo, se eu abrisse agora um PDF, ele não aparecia aqui como tela disponível para eu compartilhar. E aí ontem eu vi que isso foi corrigido. Ele mudou um pouco a sala de entrada e corrigiram esse erro aí. Mas a demanda por reuniões virtuais está muito grande, né? Essas empresas aí elas estão se virando nos 30, que nunca esperavam que iam ter que funcionar assim, com tanta gente usando, né? Zoom, Teams, Google Meets e por aí vai. Então, ó, todos esses itens estão inclusos, estar disponíveis no centro cirúrgico, tá? Então, vocês têm a lista aqui completa, que aqui fala, ó, estão inclusos exclusivamente os itens abaixo relacionados. Lembra daquilo que eu falei? Eu tenho que olhar sempre se estão inclusos ou não estão inclusos, porque tem lista aqui que fala esses itens não estão inclusos. Então, eu tenho que sempre tá atento para ver o que está incluso, o que não está incluso. Então, tudo isso aqui, ó, está incluso quando eu pago a taxa de sala de centro cirúrgico. Aí, o que eu acabei de falar aqui, ó, os portes cirúrgicos para efeito de cobrança foram classificados tomando como base os portes anestésicos da CBHPM. Então, veja que o porte anestésico da CBHPM vai até o porte 8. Então, para fazer referência à cobrança da cirurgia, eu também vou cobrar do porte 0 ao porte 8. Ou seja, eu vou ter como referência o valor da cirurgia em um S correspondente ao seu porte anestésico na CBHPM. Quando for uma cirurgia por vídeo, né, quando autorizar todos os materiais descartáveis, o prestador poderá disponibilizar os materiais de longa duração, ditos permanentes. Isso aqui é só para vocês saberem que toda a sala, né? Eu vou até postar um vídeo para vocês depois para assistirem, que mostra um centro cirúrgico, que mostra os instrumentais que tem disponíveis, né? A maioria dele é descartável. E aí, se o convênio não autorizar, o hospital ele pode disponibilizar, né, esses materiais, um bisturi, porque ele pode ser estéril, né, esterilizado, uma pinça, esses materiais aí que são considerados de longa duração. Então, quando o convênio não autorizar o prestador poderá disponibilizar materiais de longa duração, né, os ditos permanentes, mediante pagamento de taxa de uso desse, conforme previsto nesse instrumento no item 5.7. Então, se o convênio não autorizar um bisturi elétrico, não sei o que, o hospital ele pode disponibilizar os materiais permanentes que ele tem, são aquele instrumental,
né? Aquela pinça, tesoura, não sei o que a partir do momento que eles depois são utilizados, eles são esterilizados e colocados para uso novamente. Aí vem a parte que complica, tá? E eu quero que vocês, sempre que for fazer um exercício, venha ler essas regras aqui, venham ler essas regras, tanto lá na CBHPM, né, de ir para as instruções gerais, para lembrar o que paga, o que não paga, né, o 30%. Não, gente, por exemplo, eu fui o esperto da minha vida, porque o professor fez um questionário ontem, que inclusive ele fecha hoje às 11h59 da noite, e eu abri a CBHPM para poder responder o questionário. Pelo contrário, gente, no dia a dia, você tem que aprender esse hábito de pesquisar, tá? Nenhum advogado, quando você vê às vezes um advogado dando uma entrevista e falando sobre um caso, ele tem que estudar antes. Ninguém é obrigado a saber o Código Penal de cor, ninguém é obrigado a saber o Código Civil de cor, tá? Então, assim, quando você se prepara para um advogado, né, se prepara para um caso, ele vai ali pesquisar, estudar e depois ele pode ter propriedade para falar sobre ele. É óbvio que tem casos que você vê com tanta frequência que você acaba decorando, mas eu tenho que aprender a pesquisar, saber onde procurar. Um profissional de TI, quando ele vai desenvolver um software, quando ele vai desenvolver um programa, acho que eu brinco que o profissional de TI ele sobrevive de fóruns, né? De grupos de troca de experiência, onde o cara ali vai postar um problema que ele tem. Nossos técnicos lá da informática, o pessoal lá que trabalha comigo no Moodle, né, na educação à distância lá do hospital de base, eles vivem falando com outros profissionais, né, trocando figurinha, vendo como é que resolveu tal problema que apareceu para ele, se já apareceu para outra pessoa, e isso é bem comum. Então, assim, eu acho que engana muito essa percepção da escola, né, antiga, de que eu tenho que ter o conhecimento dentro da minha cabeça. Eu tenho que saber onde procurar, eu tenho que saber como pesquisar, eu tenho que saber como resolver aquela questão. Então, assim, vocês não percam essa mania de vir aqui consultar. Às vezes não é me faltar paciência, eu acho que a expressão não é essa, mas é muita facilidade, às vezes, e parece grosseria, tipo, alguém pergunta assim, mas professor, por exemplo, e não é, repito, e eu estou falando uma coisa que está ficando aqui gravada, tá? Não é questão de grosseria, é aquela de dar o peixe, né? E não ensinar a pescar. De não dar o peixe, né? Mas ensinar a pescar, ao contrário. Então, assim, por exemplo, fala que, professor, e quanto é a valoração dos auxiliares? Aí eu vou e copio e colo isso daqui. Porque, você tem que aprender a ler e interpretar que os auxiliares dos atos cirúrgicos corresponderá ao percentual de 60% para o primeiro auxiliar, 40% para o segundo e 30% para o terceiro. Eu acho que a gente hoje está com a mania muito de ter as coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem um grupo de WhatsApp aqui de moradores, né, de Águas Claras, e o povo toda hora fica mandando, hoje mesmo mandaram, gente, alguma indicação ou alguém tem algum telefone de algum lugar que venda, que indicação é diferente, né? Você quer que a pessoa te indique um de confiança. Mas tem gente que fala assim, alguém sabe um telefone de um lugar que vende centro de salgado? Então as pessoas não pesquisam mais, elas perguntam porque quer a resposta mastigada, quer que já venha tudo pronto. Então, assim, na resolução de atividades, venham aqui, leiam, eu estou lendo com vocês, eu estou interpretando com vocês, eu estou dando exemplos de como se resolve, mas você não é obrigado a lembrar disso. Então, na hora que você vai resolver, vem aqui ler, vem aqui interpretar, acha a resposta aqui e vai fazer lá no exercício de vocês. Então, quando a gente estiver aqui, essas cirurgias, digamos que eu tenha mais de uma cirurgia, tá? Eu vou exemplificar aqui, ó. Digamos que eu tenha mais de uma cirurgia. Eu tenho uma cirurgia porte 4, uma cirurgia porte 5 e uma cirurgia porte 3, tá? Lembrando que, igual eu falei de honorário médico, é,
A gente já viu que quando o médico faz no mesmo ato cirúrgico, no mesmo paciente, mais de um procedimento, ele só recebe honorário integral de um procedimento e os demais ele recebe na proporção de 70% ou de 50%, dependendo da via de acesso. 70% se for via de acesso diferente, 50% se for mesmo a via de acesso. A gente viu que quando forem equipes, isso é quando o mesmo médico, a mesma equipe, no mesmo paciente, no mesmo ato cirúrgico. Se a mesma equipe operou o mesmo paciente em dias alternados, ele vai receber integral, os dois procedimentos. Né? Ah, eu operei hoje e operei outra cirurgia no mesmo paciente amanhã. Eu vou receber integral o de hoje, vou receber integral o de amanhã. Essa proporcionalidade é só quando eu já estou com a mão na massa, é só quando eu faço mais de um procedimento, aproveitando a viagem, ali no mesmo ato cirúrgico. E aí, se eu estou alugando ou reservando o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia e eu pago uma taxa para o hospital, se eu faço mais de uma cirurgia, o hospital também não vai receber integralmente a taxa dos 3 procedimentos. Ele vai receber proporcionalmente. Então vamos aqui fazer um exemplo, tá? A cirurgia de porte 4, vou anotar a US aqui, e ainda considerando que a US para o nosso exercício aqui, nosso exemplo é de 0,50. A de porte 4, ela custa 2.636 US. A de porte 5, 3.110. E uma cirurgia de porte 3, a taxa de sala para uma cirurgia de porte 3 é 2.055. Só que vamos supor que esse procedimento está sendo realizado pela mesma equipe, mesmo paciente e mesmo ato, e no mesmo momento, mesmo ato cirúrgico. Vou colocar mesmo momento para ficar mais fácil de entender, porque nem eu estou sabendo explicar isso agora. Então, ó, o que é que ele fala aqui? Quando ocorrerem 2 ou mais cirurgias pela mesma via de acesso, a taxa de sala a ser cobrada será correspondente a 100% da taxa de maior porte, acrescida de 50% do valor da segunda taxa de cirurgia e 25% das demais. Então vamos lá exemplificar isso aqui em valores. Eu vou transformar isso em reais, pegando a US aqui da tabela vezes a US do convênio e vou transformar primeiro os valores em reais. Então vou multiplicar os 3 por 0,50. Vamos ver o primeiro aqui. 2.636 vezes 0,50, o primeiro deu 1.318. O segundo procedimento, 3.110 vezes 0,50, deu 1.555. O terceiro procedimento, 2.055 vezes 0,50, deu 1.027,50. 3 procedimentos, porte 5, porte 4, porte 3. Esse aqui é o meu de maior porte. Então, eu vou pagar integral 100% do valor, ou seja, deu 1.555, eu vou pagar os 1.555. Vamos supor que esse daqui, em relação ao principal, foi mesma via de acesso. Mesma via de acesso. Aí ele me fala o seguinte, que quando ocorrer 2 ou mais cirurgias pela mesma via de acesso, a taxa de sala será correspondente a 100% da taxa de maior porte, ou seja, o valor que eu achar, eu vou pagar ele integral, eu pagarei 100% deste valor, acrescida de 50% do valor da taxa da segunda cirurgia. A segunda de maior porte é o porte 4. Então, eu não vou pagar os 1.318, eu vou pagar 1.318 vezes 50%, ou seja, eu só vou pagar metade desse valor.
Então, 1.318 vezes 50% dá R$ 659. Esse é o valor que eu vou pagar para esse procedimento, a taxa de sala da segunda de cirurgia. Só que eu fiz 3 cirurgias, então o hospital vai me cobrar a taxa de utilização da sala pelas 3. Aí o terceiro procedimento, que nesse nosso exemplo aqui, um é porte 5, então é o primeiro, de maior porte, né? Em ordem decrescente, porte 4 é o de segundo maior porte, e o porte 3 é o de terceiro maior porte. Aí a regra fala que e paga 25% das taxas das demais cirurgias. Ou seja, vai pagar 25% da partir da terceira cirurgia. Então, essa aqui que era 1.027,50, ela sendo mesma via de acesso, eu vou pagar apenas 25% desse valor. 25% de 1.027,50 a R$ 256,87. Vamos fazer de novo, 1.027,50 vezes 25%, R$ 256,87. Esse é o valor que eu vou pagar de taxa de sala da terceira cirurgia. Então, repetindo, vou botar aqui em 2 telas para a gente entender melhor, tá? Deixa eu aumentar aqui, diminuir um pouquinho aqui. Ok. Quando ocorrerem 2 ou mais cirurgias pela mesma via de acesso, a taxa de sala a ser cobrada será correspondente a 100% da taxa de maior porte, acrescida de 50% do valor da taxa da segunda cirurgia e 25% das demais cirurgias, né, a partir da terceira, 25% sem prejuízo. Aí ele fala o seguinte aqui, em referente à via de acesso diferente, que quando ocorrerem 2 ou mais cirurgias por vias de acesso diferente, será 100% para a taxa de maior porte, acrescido de 70% da segunda e 25% da terceira. Então vamos lá, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que vai facilitar essa regra aqui. Eu vou inserir aqui uma tabela. E aí a gente tem aqui, ó, maior porte, segundo maior porte e demais, né? A partir do terceiro maior porte. Procedimento em mesma via de acesso e procedimento em vias de acesso diferente. A tabela diz o seguinte, que para o de maior porte eu vou pagar 100% do valor previsto para a taxa de sala de maior porte. O de segundo maior porte, ó, acrescida de 50% do valor da taxa da segunda cirurgia para a mesma via de acesso e acrescida de 70% do valor da cirurgia para a via de acesso diferente. E 25% a partir da terceira nos 2 casos. Então, observem que quando eu vou pagar a taxa de sala, eu só vou me preocupar com o segundo maior porte. Por quê? Independente da via de acesso, eu vou identificar a cirurgia de maior porte e vou pagar 100% da taxa. Na segunda cirurgia, vou me perguntar se em relação à principal, ela é mesma via de acesso ou via de acesso diferente. Então, se o segundo procedimento de maior porte, em relação ao principal, for mesma via de acesso, eu vou pagar 50% do valor das taxas de cirurgia, da taxa de utilização de centro cirúrgico. Se a cirurgia de segundo maior porte, em relação ao principal, for via de diferente, eu vou pagar 70% da taxa de utilização do centro cirúrgico. A partir do terceiro,
tanto para o via de acesso igual como via de acesso diferente, independe, vai ser 25%. Então, eu só vou me preocupar com esse segundo procedimento aqui, porque o terceiro, independente da via de acesso, se aqui fosse via de acesso diferente também, seria o mesmo cálculo, 25%. Porém, se aqui fosse via de acesso diferente, não seria mais 50%, seria 70%, e aí o valor aqui seria diferente. Seria 1.318 vezes 70%, a gente pagaria 922,60 nesse exemplo. Então, observem que o que vai variar de um procedimento para outro é só o segundo, porque a partir do terceiro é 25%. Lembrando que no honorário de cirurgia, no honorário do cirurgião, é 100%, é integral de maior porte, e a partir do segundo, 50% ou 70%, dependendo da via de acesso. A taxa de centro cirúrgico é 100% do maior porte, 50% ou 70% para o segundo porte, dependendo da via de acesso em relação ao primeiro, e a partir do terceiro, a taxa de utilização é 25%, independente da via de acesso. É 25% em qualquer circunstância, tá? Só isso. É muita regrinha, né, gente? Aí vamos dizer que a partir, ó, isso aqui é um ponto final, tá, gente? Isso aqui, ó, é um ponto final. Aí aqui é porque ficou junto, começa outro parágrafo. Quando, isso eu estou falando, é quando é a mesma equipe, mesmo paciente, operando no mesmo momento, tá? Aí vamos dizer que quando ocorrerem duas ou mais cirurgias por duas ou mais equipes distintas, por vias de acesso iguais ou diferentes, a taxa de sala a ser cobrada será correspondente a 100% da taxa de maior porte, acrescido de 100% da segunda cirurgia e 50% a partir da terceira, nesse caso. O que isso quer dizer? Aqui já não é a mesma equipe, aqui são equipes distintas no mesmo paciente no mesmo momento. Então vamos dizer que aqui a equipe 1 fez a cirurgia 1, tá? A equipe 2 fez outra cirurgia e a equipe 3 fez outra cirurgia. Se eu tenho equipes distintas operando o mesmo paciente no mesmo momento, utilizando a sala, vai ter um fluxo de médico, de pessoas maior. Então, o hospital ele cobra uma taxa diferente. Ele cobra 100% do valor da taxa de maior porte, cobra 100% da taxa segundo de maior porte, que aí já vai independer da via de acesso. Ele não quer saber mais da via de acesso, que aqui são equipes distintas, então vai pagar mais 100% do segundo de maior porte e vai pagar aqui, ó, quando ocorrerem duas ou mais cirurgias por duas ou mais equipes distintas, por via de acesso, independente se são iguais ou diferentes, a taxa de sala a ser cobrada será correspondente a 100% da taxa de maior porte, acrescido de 100% do valor da taxa da segunda cirurgia. Então, a segunda de minha maior porte aqui é 4, deu 1.318, essa US vezes o S do convênio, eu pago integral esse valor. Não vou pagar só 70% ou só 50%, porque aqui são equipes distintas. Então, não me interessa mais a via de acesso. E a partir do terceiro procedimento, eu pago 50% das taxas das demais cirurgias. Então, aqui, esse aqui que seria a minha terceira cirurgia, a primeira 100%, a segunda de maior porte 100%, as demais, ou seja, a partir da terceira cirurgia, o porte 3, eu vou pagar 100%, 50% do valor encontrado. Então, aqui eu vou pagar via de acesso, porque independe,
eu vou pagar só 50% do valor, porque eu já paguei 2 taxas integrais, e mesmo sendo equipe diferentes, eu pago as 2 primeiras taxas integrais e a partir da terceira, 50% do valor da taxa previsto na SBH. Essa porte 3 aqui é previsto uma US de porte 3 é previsto uma US de 2055, eu peguei a US 2055, multipliquei pela US do convênio, que eu dei aqui o exemplo, deu 1.027,50. Eu não pago esse integral, eu pago só apenas 50%. Então, 1.027 vezes 50% dá R$ 513,75. Crianças, eu sei que isso é bastante complicado. Se ficou alguma dúvida, falem agora ou calem-se para sempre. Mentira, brincadeira. Qualquer coisa escrevam aqui, tá? Eu vou continuando. Muita coisa para lembrar, por isso que eu estou falando. Se vocês acham aquela fala que eu comecei falando, que tem que decorar e terminou a aula, não. Pode repetir esse último aí de novo, por favor? Sim, repito. Se vocês acham que tem que decorar e sair daqui sem entender, não é para decorar, só entendam a minha interpretação e depois leiam de novo a tabela lá para tentar entender, vejam as gravações, tá? Então, ó, vamos lá, taxa de sala. Eu tenho mais de uma taxa, deixa eu só fechar. Ah, não, é porque a Maria Gorete abriu o microfone dela e quando fechou ficou um chiado aqui para mim agora. Eu pensei que tinha um microfone aberto, mas não tem não. Não tem problema não, vou baixar meu volume aqui. Então, olha, a gente tem toda cirurgia feita no centro cirúrgico, eu vou pagar a taxa de utilização do centro cirúrgico. Se eu faço uma cirurgia de porte 1, 1.027, de porte 2, eu sei que ela pediu para repetir só o último, mas eu vou contextualizar, tá, gente? Cirurgia de porte 4, 2.636 US, por aí vai. Então, se eu faço mais de uma cirurgia no paciente, existem 2 circunstâncias. O paciente pode fazer mais de uma cirurgia no mesmo momento lá no ato cirúrgico por uma mesma equipe, ou seja, o mesmo médico vai fazer 2, 3 cirurgias no paciente. Então, se esse médico ele vai fazer mais de um procedimento no paciente, a taxa de sala que o hospital vai receber, lembrando, gente, que eu pago esse aluguel, essa taxa de utilização do centro cirúrgico ao hospital. O hospital é que é o dono da sala, o hospital é que está disponibilizando o centro cirúrgico para o médico operar. Então, eu vou cobrar 100% da taxa de sala. Deixa eu voltar para cá, ó. 100% da taxa de sala de maior porte, tá? A de segundo maior porte, a cirurgia de segundo maior porte feita nesse paciente pela mesma equipe, eu vou me perguntar qual é a via de acesso dela. A via de acesso dela é 50% ou 70%? Desculpa, peraí. Deixa eu só inserir aqui, inserir uma linha acima. Mesclar. Ele não deixa mesclar aqui. Deixa eu mesclar aqui. Aqui. Então, mesma equipe, mesmo paciente, mesmo ato cirúrgico, tá? Isso aqui. Então, a cirurgia de maior porte, eu vou pagar 100% da taxa, então, independente da via de acesso. A segunda cirurgia de maior porte, o hospital vai cobrar 50% da taxa de sala se essa segunda cirurgia de maior porte foi feita em relação à principal pela mesma via de acesso, ou 70% se foi via de acesso diferente. Isso quando é o mesmo médico, mesma equipe. E 25% da taxa das demais. Então, o hospital ele tem 3 cirurgias para cobrar, 3 portes de cirurgia, eu tenho 3 taxas de aluguel para cobrar. Eu vou cobrar 100% da taxa de maior porte, 50% ou 70% da de segundo maior porte,
Aí vai depender da via de acesso, né? 50 mesma via, 70 vias de acesso diferentes, e 25% a partir do terceiro. Porém, existe outra questão. Imagina aí essa cirurgia ser feita, tá? Por equipes distintas. Então, equipes diferentes fazendo 3 cirurgias diferentes. A de maior porte, aí essa história de via de acesso aqui, ela morre. Não tem mais a ver a questão da via de acesso. Isso aqui não vai existir mais. Então, como que vai ser pago? Como que vai ser paga essa cirurgia? Ela vai ser paga dessa forma. Vamos mesclar aqui, que eu vou precisar de uma coluna só, tá? Desculpa, eu fiz errado. Então, ó, tenho 3 procedimentos, dando exemplo, com equipes diferentes operando o mesmo paciente no mesmo ato cirúrgico. Tá lá uma equipe operando a cabeça do paciente, outra equipe operando a barriga do paciente e outra equipe operando o pé do paciente. Aí o hospital faz, opa, eu posso cobrar a taxa de sala, né? Esse aluguel do centro cirúrgico, eu vou olhar os portes dos procedimentos. Ele pega o procedimento de maior porte e cobra 100% da taxa prevista para esse procedimento. Então, aqui no nosso exemplo, ó, procedimento de maior porte era porte 5, achei o valor de 1.555, vou cobrar integral, 100% desse valor. O segundo procedimento de maior porte, que é o procedimento que está sendo feito por outra equipe, lembrando que aqui é um exemplo de equipes distintas, eu também cobro 100% da taxa de sala prevista para esse procedimento. 100% da taxa de sala prevista para esse procedimento. Então, aqui em cima, ó, o segundo procedimento era o procedimento de porte 4, achei que a taxa seria 2.636 US vezes 0,50, achei o valor de 1.318. Esse valor eu não multiplico por mais nada, por vezes 50, vezes 70, eu pago ele integral. Por quê? Quando são equipes distintas, o procedimento de maior porte eu pago 100%, o de segundo maior porte eu pago 100%, e a partir do terceiro porte eu pago 50%, que foi o que eu fiz aqui. Então, eu achei a US do terceiro maior procedimento, lembrando que um é porte 5, o outro é porte 4, o outro é porte 3. Então, esse aqui é o terceiro maior procedimento. O primeiro é 100% do valor, não é que acresce 100%, não vamos confundir. Eu estou dizendo, eu pago 100%. Se tu tem assim, se tu me fala assim, eu tenho R$ 1.555, eu digo, me dá 100% desse valor, eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo o valor todo. Essa roupa custa R$ 1.555. Eu paguei 100% do valor. Eu paguei os R$ 1.555. Então, quando eu falo que será pago 100% do valor, é o valor que eu achei, eu pago ele todo. O segundo maior porte também, o valor que você achar, você paga ele todo, 100%. A partir do terceiro, você só paga, por isso que eu multipliquei aqui, 50% do valor. Então, esse porte 3 seria R$ 1.027,50, porque no nosso exemplo ele custa aqui, ó, porte 3, lembrando de consultar, volta sempre na tabela. Porte 3 custa 2.055S. Eu peguei 2.055S vezes a US do convênio que eu dei aqui como exemplo, ficou R$ 1.027,50. Eu não pago esse valor a partir do terceiro procedimento, com equipes distintas realizando esse procedimento, eu só pago 50% do valor a partir do terceiro procedimento. Se houvesse um quarto procedimento aqui com a quarta equipe de porte 3 também, por exemplo, eu iria fazer a mesma coisa, achar o mesmo valor e pagaria só 50%
Também, porque a partir do terceiro procedimento, com a mesma equipe, todos eles, tá, serão pagos apenas 50%. Então, é 100% para o maior porte, 100% para o segundo maior porte e 50% do valor a partir do terceiro procedimento, realizado no mesmo momento, mas por equipes distintas. Então, ó, equipes distintas, equipes diferentes, mesmo paciente, no mesmo ato cirúrgico. 100% da cirurgia de maior porte, eu pago a taxa de sala, 100% da taxa de sala da de segundo maior porte e 50% do valor dos demais portes a partir do terceiro procedimento. Então, é só para a gente distinguir que eu tenho cobrança diferente e aí vai implicar via de acesso quando eu tenho a mesma equipe, tá? Então, quando eu tenho a mesma equipe, 100% para o primeiro porte, para a primeira taxa, 50% ou 70% para a taxa do segundo porte, aí vai variar de acordo com a via de acesso, e 25% a partir do terceiro porte, independente da via de acesso. Isso quando for mesma equipe. Quando são equipes distintas, o hospital vai cobrar 100% da taxa da cirurgia de maior porte, 100% da taxa da cirurgia de segundo maior porte e 50% da taxa da partir do terceiro procedimento. Então, gente, muita gente lê isso aqui, tá? Por isso que eu peço uma atenção e um cuidado. 50% e 25%, 70% e 25%, e ele ainda é junto esse danado, e ele começa aqui, ó, dizendo que quando são equipes diferentes, a taxa de sala a ser cobrada corresponderá a 100% da taxa de maior porte, acrescido de 100% do valor da taxa da segunda cirurgia e 50% das demais. Independente de via de acesso, independente de tudo, é 100, 100 e 50, tá? Mas é muita coisa para lembrar, é muita coisa para lembrar. Só leiam com calma, com atenção. E ele ainda complica ainda mais aqui, ó, que havendo mais de um procedimento para cada uma das equipes, aplica-se também o previsto no item 5.1 e 5.6. Isso aqui deixa mais confuso ainda, tá? O que que esse item quer dizer? Que, ó, equipe 1 fez uma cirurgia porte 5 e porte 6. Deixa eu botar aqui, separar aqui. Porte 5 e porte 6. E equipe 2 fez uma cirurgia porte 3 e a equipe 3 fez uma cirurgia porte 3. Ele ainda me diz o seguinte, que além de eu cobrar mas isso dá uma confusão danada, tá, gente? Eu só estou tentando ilustrar aqui, mas eu não vou nem tentar explicar isso aqui, que isso aqui dá uma briga danada de interpretação, porque choca interesses. Ele diz que, além de eu ter equipes distintas operando o mesmo paciente em procedimentos diferentes, eu ainda tenho procedimentos iguais. Eu ainda tenho dois procedimentos realizados pela mesma equipe. Então, esses dois aqui sofreriam a regra de via de acesso diferente ou mesma via de acesso, e já esses dois aqui seria a taxa de sala por equipes distintas de receber 100% para o segundo maior porte e 50% para o terceiro maior porte. Então, assim, acaba que fica uma confusão danada, uma coisa emenda com a outra e ninguém sabe explicar. Então, vamos parar nesses três aqui. Equipe igual, 100, 70 ou 50 para o segundo e 25 para o terceiro. Equipes diferentes, 100 para o primeiro, 100 para o segundo e 50 para o terceiro, e morreu Maria Preado, tá? Não vamos entrar nas confusões de hospital não, porque nem eles se entendem como é que cobra isso até hoje. Eu só quis ler para que vocês entendam o que essa parte quer dizer, mas ela é conflitante, ela entra em choque com o cálculo, é difícil de fazer esse cálculo aqui, tá? Existem alguns procedimentos de porte zero que os médicos gostam de levar para o centro cirúrgico. Porte zero, gente, é anestesia local, tá? É procedimento geralmente ambulatorial. Mas os médicos preferem, em algumas circunstâncias, principalmente um paciente que ele possa ser grave, um paciente de risco, por exemplo, paciente cardíaco, cardiopata, e aí eles levam o paciente para centro cirúrgico.
Quando a cirurgia de porte 0 for realizada em centro cirúrgico, será cobrado equivalente ao porte 1, tá? Então, lá em cima, até na própria tabela, ela já fala isso, ó, que cirurgia de porte 0, ela é considerado o mesmo preço de pequeno ato médico fora do ato cirúrgico, anestesia local. Porém, se ela for feita em centro cirúrgico, eu cobro porte 1, tá? Porque tem salas de microprocedimentos, de procedimentos pequenos que você não usa nem sala de recuperação pós-anestésica. Então, aqui ele faz essa previsão de alguns procedimentos que forem utilizar anestesia, que for anestesiar, mesmo que ele seja porte 0, então a taxa de sala a ser cobrada será equivalente ao porte 1, mas tem que ser devidamente justificada pelo médico o uso da sala de cirurgia. E aí, cirurgias realizadas em sala digital integrada será acrescido 50% do valor. Então, por exemplo, eu tenho uma cirurgia que ela foi feita no centro cirúrgico, tá? Eu acho lá o valor, por exemplo, aqui, uma cirurgia qualquer, usando um AUS de 0,50, eu tenho uma cirurgia de porte 4 que foi feito no centro cirúrgico. Cirurgia porte 4, a gente vai ver aqui que a US dela é 2.636, 2.636 vezes 0,50, para achar o valor em reais, 2.636 vezes 0,50, 2.636 vezes 0,50. Gente, eu botei 0,50%, desculpa. Vezes 0,50, 1.318. 1.318. Eu sabia que estava dando errado o meu cálculo. 1.318. Aí ele fala o seguinte, que se porventura essa sala for uma sala digital integrada, tá? Sala digital integrada, cada uma das taxas de sala correspondente aos pós-procedimentos será acrescida de 50%. Então, eu tenho a informação do hospital que isso é uma sala digital integrada, eu vou acrescentar, então, mais 50%. Lembrando que se eu multiplicasse, eu ia achar só 50% desse valor, não vou multiplicar, eu vou acrescentar 50% a esse valor. Então, 1.318 mais 50%, R$ 1.977. Explica aqui o que é sala digital integrada. É a sala cirúrgica especialmente preparada com instalações físicas apropriadas para funcionamento de equipes digitais combinados, que interligados por software promovem comunicação, gravação e migração. Então, hoje em dia, gente, tem sala digital de centro cirúrgico com sala digital integrada, que você, por exemplo, consegue acompanhar uma cirurgia em outro estado. Você consegue ver, tá? Eu estou falando visualizar estudantes acompanhar a cirurgia de outra sala. Então, a sala digital integrada, ela permite a gravação, a migração de arquivos, né, encaminhar imagens de um equipamento para o outro, trazendo para o centro cirúrgico informações digitalizadas em tempo real, oferecendo o benefício da tecnologia presente em todos os equipamentos e permitindo o acompanhamento e registro da cirurgia. Para cirurgias realizadas com sala digital integrada e com robótica, será acrescida em 100%. Então, dobra o valor. Se essa cirurgia porte 4 fosse feita em uma sala com robótica, a gente acharia o valor aqui, R$ 1.008, vezes 2, né? Ou mais 100%. Ele ia dobrar o valor, porque uma sala com robótica dobra o valor da taxa de sala. O hospital que investe em robótica, ele consegue dobrar o valor da taxa de sala, né? Então, ao invés de ele receber, por exemplo, R$ 1.318 por aquela cirurgia, ele receberá R$ 2.636. Porém, eu não sei se vocês já viram, deixa eu mudar o formato de compartilhamento aqui para eu compartilhar o áudio do meu computador. Se vocês já viram uma taxa de sala, ou uma sala
com robótica. Parece, gente, um videogame. O médico, ele não opera mais mexendo no paciente, tá? Ele senta, eu vou mostrar aqui o robô, ele senta no aparelho de realidade virtual e com o joystick ele opera, ele pode até estar na Europa operando um paciente aqui no Brasil. Eu acho que é o Da Vinci o nome do robô, robô cirurgião, é isso mesmo. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu acho essa imagem aqui incrível, né? Ó, é o robô operando e o operador, né, da máquina, ele fica... Isso é realidade, tá, gente? Isso não é filme de ficção, não. Aqui, ó, a gente consegue ver o médico fazendo a cirurgia. Isso já é... Aquela outro vídeo era do Hospital Samaritano, aqui já é do Einstein, tá? Vamos dar uma olhada. A cirurgia robótica como um avanço, como uma ferramenta e Eu vou passar as entrevistas, tá, gente? Vamos olhar só a manipulação. que quando o médico está operando, ele enxerga como se fosse em 3 dimensões. Dissecções muito minuciosas, como no caso da cirurgia do câncer, reconstruções difíceis, como no caso de uma cirurgia pancreática ou biliar, os doctores experientes têm que mais azar, volta de A idade, na verdade, varia muito. Foram 2 dias de UTI muito tranquilos, muito bem tratado, né? Aí fiquei mais um dia na enfermaria. implica em Eu acho legal é o médico laparoscopia, mexendo aqui, ó. implica em dificuldades. Que dificuldades são essas? Dissecções muito minuciosas. Então, é tipo, são os 4 membros, é pé e mão, e ele opera. Tem vários vídeos, se vocês olharem, do Da Vinci. Tá? Bom, Ricardo, agora você pode mostrar para a gente como é que funciona o robô e quais são as nuances mais importantes para o leigo e para o cirurgião comum? O que eu comentei na apresentação é que o robô depende de uma sala integrada, uma sala preparada para a chegada do robô. Então, ele tem Vou mostrar de novo a operação aqui, ó. que são obedecidos pelo paciente. Então, a cirúrgica, os dois se movimentam em conjunto, um obedece o outro quando necessário, e as imagens que o robô produz estão todas reproduzidas nesses monitores de uma maneira idêntica. Qual a importância dessa maneira idêntica? Então, esse robô ele está na mesma sala, mas daqui a pouco a gente vai ter esse robô aí em outro estado, o médico sentado nessa máquina, coloca o óculos aqui de realidade virtual e fica operando em Pernambuco, e o paciente aqui em Minas, em Brasília, e daqui a pouco a gente vai ter essa evolução aqui. Então, assim, uma sala integrada, uma sala com robótica, que a precisão ela é incrível, né? Ó, ele tirando uma pelezinha aqui de uma uva. É incrível a precisão do robô, o operador, né? O médico fica ali no joystickzinho, no virtual.
vai trazer benefício em reduzir sangramento, em reduzir estado hospitalar, em colocar esse paciente de volta às suas atividades rotineiras mais rápido. Todos esses benefícios são potenciais com o uso do robô. Hoje, o Brasil já tem 25 sistemas como este. O Paraná é o 6º estado do país a receber o equipamento. O equipamento precisa ser operado por um cirurgião, que terá o auxílio de outras 4 pessoas durante o procedimento. O principal diferencial do sistema é que ele é menos invasivo do que o método usado em cirurgias tradicionais. Com o robô, o controle dos instrumentos usados em uma cirurgia é mais preciso. Outra vantagem é que o tempo de internamento pós-cirúrgico é reduzido. Os recursos para a compra do sistema para o Erasto Gettner vieram do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, do Ministério da Saúde. Top, né, gente? Muito, muito bacana isso aqui, o robô operando assim devagarinho. Então, quando fala aqui em cirurgias realizadas em sala digital integrada, ou seja, ele tem esse mecanismo de captar a imagem e encaminhar para outro lugar e receber informações também, né, de médicos que estão em outro lugar, e ainda integrado com robótica. Então, eu posso dobrar o valor da taxa de sala. Então, quando o hospital ele investe nisso também, é óbvio que ele está ganhando mais. Ele pode cobrar 100%, né, o dobro da taxa de sala previsto para ele lá. Aí tem outras taxas de sala que a gente vai usando e vai pagando. Aqui, taxa de sala, gente, usou, pagou, tá? Usou, pagou. E tem menos observações do que as taxas de centro cirúrgico. Então, por exemplo, sala de observação em hemodinâmica, usou a sala, pagou. Recuperação pós-anestésica. Esse RPA é sala de recuperação pós-anestésica. Todo centro cirúrgico, ao lado do centro cirúrgico, existe uma sala de recuperação pós-anestésica. Então, quando a gente, por exemplo, aqui, eu vou colocar para vocês o vídeo do hospital... Agora eu esqueci o nome, acho que é São Pedro. Esse aqui. São Pedro, exatamente. Por dentro do hospital. Então, assim, ao lado do centro cirúrgico, ela mostra aqui nesse vídeo o centro cirúrgico e ela mostra a sala de recuperação, que fica ao lado do centro cirúrgico. É só uma sala para o paciente acordar da anestesia, por isso que se chama sala de recuperação pós-anestésica. Eu não fico aguardando eu acordar lá no centro cirúrgico. Terminou a cirurgia, eles me tiram do centro cirúrgico, me levam para a sala de recuperação pós-anestésica, para eu não ficar andando muito. É óbvio que a sala de recuperação pós-anestésica é do lado do centro cirúrgico, até eu acordar, me recuperar da anestesia, e aí eu vou para o quarto, tá? Então aqui ele mostra... Um pouco do nosso funcionamento, do nosso dia a dia. Recuperação, tá vendo? É uma sala simples, com camas, com monitores, e o paciente vai ficar aqui até acordar. Então, essa é a nossa sala de aqui do bloco cirúrgico. Aqui é onde os pacientes têm os cuidados no pré-operatório imediato. Ficam aqui assistidos. O anestesista é que determina o tempo de permanecer aqui conosco na recuperação. O mínimo, eles ficam 1 hora, né? Até passar, dependendo da anestesia, que vai ser administrada lá para a cirurgia. Aí eles permanecem aqui conosco. Veja que ele usa a sala e ela fala que dependendo, o tempo de uso depende da cirurgia. Então veja que aqui ele fala, a taxa de sala será cobrada dependendo do tipo de anestesia dada lá na cirurgia. Então, se o paciente na cirurgia utilizou, o anestesista ele utilizou bloqueio de plexo, ou foi uma anestesia local, ou utilizou de sedação, né, através de medicação, a sala de recuperação pós-anestésica vai ser cobrada 130 US, ou seja, são recuperações mais rápidas. Um paciente sedado, uma anestesia local ou bloqueio de plexo, será 130 US. Já se eu uso a sala de recuperação pós-anestésica após ter tomado uma anestesia geral, a geral eu vou demorar mais para me recuperar, então será 730 US.
Se eu uso a sala de recuperação pós-anestésica para acordar de uma anestesia que eu tomei lá no centro cirúrgico de peridural ou raquidiana, 370S. É óbvio que para eu cobrar, gente, eu preciso ver o boletim lá anestésico, ver o tipo de anestesia que foi administrada no paciente para poder cobrar a taxa de sala. Então, por exemplo, se eu vejo que o paciente ele tomou, o anestesista relata que ele aplicou, né, uma raquidiana, eu vou cobrar 370S pelo uso da sala. Né? Então, ele vai para o centro de recuperação, a sala de recuperação pós-anestésica acordada da anestesia, e aí eu cobro 370S, independente do tempo de uso, tá? O fator é uso, usou, pagou, o que vai variar é só o tipo de anestesia que ele tomou lá no centro cirúrgico. Eu não vou cobrar, obviamente, uma anestesia geral. Se o analista, quando recebe no convênio essa conta, o auditor vê que, na verdade, foi dado uma raquidiana, ele vai glosar a cobrança de taxa de sala de recuperação pós-anestésica por anestesia geral e vai pagar o valor correspondente à raquidiana, 370S. Então, a taxa de sala de recuperação pós-anestésica é equivalente ao tipo de anestesia dada ao paciente em centro cirúrgico. Ele sai do centro cirúrgico, ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica acordar da cirurgia, se recuperar da cirurgia. E aí eu tenho salas aqui que usou, pagou, tá, gente? Ó, sala de reanimação, o paciente chegou com parada cardíaca, ele é levado para a sala de reanimação para ser reanimado. Vai ter, obviamente, todos os honorários médicos, medicação utilizada, aplicou adrenalina, aplicou injeção, tudo mais. Tudo isso vai ser cobrado. Porém, se isso é feito dentro da sala de reanimação, eu vou cobrar a taxa de sala de reanimação. É só o uso do espaço físico, tá, gente? Usou, pagou. Sala de reanimação, 1.452 US. Se eu digo, o paciente foi tomar uma medicação, então ele usou a sala de medicação, 30 US por uso. Usou, pagou. Sentou ali, tomou uma medicação, levantou e foi embora. Se o paciente fez a endoscopia, além do honorário da endoscopia, dos medicamentos que são anestésicos, né, para endoscopia, os materiais utilizados, o uso da sala de endoscopia é cobrado 650 US por exame feito, eu posso cobrar 650 US de uso da sala para endoscopia. Então vejam que são coisas distintas. Eu tenho lá na CBHPM o honorário de endoscopia, eu tenho nas tabelas de materiais e medicamentos os preços dos materiais e medicamentos utilizados na endoscopia, mas eu tenho o uso da salinha ali, a sala em que foi feita a endoscopia, eu pago a taxa de utilização da sala, eu pago 650 US por exame. Assim como eu pago o uso da sala de gesso, o uso da sala de hemodinâmica, o uso da sala de quimioterapia ou para hemodiálise é o mesmo valor por sessão, e o uso da sala de radioterapia. Vejam que a sala de quimioterapia ela é uma sala relativamente simples, né? Geralmente a quimioterapia ela é aplicada através do soro, de um acesso venoso, e a radioterapia exige aquele aparelho de radiação, então é uma sala mais cara a ser utilizada. Então a radioterapia eu cobro 1.500 US pela taxa de sala por sessão. Lembrando, este não é o honorário de radioterapia. O honorário da radioterapia está cobrado lá na CBHPM, no capítulo de diagnose e terapia. Aqui é só a sala, é a taxa de utilização da sala para se fazer uma radioterapia. Tá? Aqui a gente só está falando de taxas. Serviços especiais. Alguns serviços que são feitos em hospital é cobrado taxa por realização desse serviço. Então, aspiração a um paciente, uma assistência a paciente em quadro balcânico, esvaziamento manual de megacolo, imobilização provisória, tomar uma injeção em ambulatório ou em pronto-socorro, tem a taxa de aplicação de injeção, custa 10 US a cada aplicação. Instalar um catéter PIC por 180 US por procedimento. Instalação de tenda, instrumentação cirúrgica, a gente vai ver já quanto é. Então, irrigação contínua, tá? Lavagem e aspiração, lavagem gástrica e retal,
preparo de alimentação enteral, tudo isso aqui tem os seus valores. Retirar o gesso, ó, 20 US por retirada. Fazer um curativo, 120 US a taxa para o curativo. Retirada de pontos no pronto-socorro, 45 US a taxa para tirar os pontos. Aí, instrumentação cirúrgica. A taxa de instrumentação cirúrgica será na proporção de 10% do valor de cada ato cirúrgico previsto para o cirurgião. Então, gente, toda vez que tiver uma cirurgia e tiver a presença de um instrumentador, tá? Eu vou pagar 10% do valor previsto ao cirurgião para o instrumentador. Então, aqui, ó, porte 10, né, C, 2.600, 1 auxiliar, 2 auxiliar, porte anestésico, taxa de utilização de centro cirúrgico. Então, centro cirúrgico para uma cirurgia de porte 6, a gente viu que é 3.678 US, mas além da taxa de utilização do centro cirúrgico, eu tenho a taxa de instrumentação cirúrgica. A taxa de instrumentação cirúrgica, ela corresponde a 10% do valor pago ao cirurgião. Se eu paguei R$ 2.641,24 ao cirurgião, eu vou ver quanto dá 10% disso aqui para pagar ao instrumentador. Então, 2.641,24 vezes 10%, R$ 264,12 é o honorário do instrumentador. A gente não falou honorário porque ele é taxa, tá, gente? Mas a taxa de instrumentação cirúrgica, o valor pago ao instrumentador, será esse valor correspondente a 10% do valor pago ao cirurgião. Então, você vê aqui, ó, que o honorário de cirurgião, ele serve como referência aqui para esses cálculos. Tá? Vou pintar de verde para saber de onde eu tirei. Então, eu pego o valor do cirurgião, 60% para o primeiro auxiliar, 40% para o segundo auxiliar e 10% aqui para o instrumentador. Segunda-feira eu vou fazer um exercíciozão, pegando tudo isso, tá? De áreas que a gente viu ontem, essas taxas, a maioria delas, né, as mais utilizadas, para a gente ir treinando. E aí, feito esse exercício na segunda, eu deixo um exercício para vocês treinarem. Na terça, quarta, quinta e sexta, a gente entra com materiais e medicamentos, tá? Que aí já caminha para o encerramento, ver as guias de atendimento e como faz na sexta-feira, a gente vê o fechamento do faturamento e o envio dessas faturas. Os outros conhecimentos a gente vai compondo, né? A partir do momento que você faz os outros cursos. Então, você junta o conhecimento desse curso com o conhecimento do curso de administração e serviços hospitalares, com o conhecimento do curso de recursos de glosa, com conhecimento do curso de análise de faturamento de serviços de saúde. Então, vocês vão juntando tudo isso para ter uma ideia desses serviços administrativos em saúde. Aí, ó, outras taxas. Necrotério, usou o necrotério, pagou 95 S. Então, quilômetro rodado por transporte de paciente, refeição para acompanhante, remoção, tudo isso está aqui previsto também como taxa de sala. Alguns equipamentos ou instrumentos especiais podem ser utilizados, tá? Bisturi de argônio, bisturi elétrico, é aquele que ele falava anteriormente, que dizia conforme lista de 5.7, se o convênio não autorizar os descartáveis, o hospital pode ceder, né, para o procedimento os equipamentos, instrumentos especiais, e as taxas estão aqui. Bandeja de curativo, bandeja de punção. Inclusive, ó, eu vou mostrar uns equipamentos desses nesse vídeo que ela mostra o centro cirúrgico, ela mostra aqui os equipamentos de instrumentação. Eu vou deixar esse link desse vídeo lá no grupo, Não, vou botar no grupo, eu não vou botar no Moodle não, para vocês não confundirem. Mas aqui, ó, um instrumentador, aqui, ó, mostrando alguns instrumentos desses. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho. Eu vou mostrar para vocês um material. Quando ele está fechado aqui, embalado nesse papel, é que ele já está esterilizado, tá, gente? Aí vem todo esterilizado, superaquecido e tal. Aí vem fechadinho assim nesse papel, vem com a data dizendo qual é a validade dele. Ele mantém, foi esterilizado hoje, tem validade de 2 dias. Após 2 dias tem que esterilizar de novo. Que a gente usa, na verdade, cada cirurgia é um material, né? Então,
Outra coisa também, na verdade, eu estou assim só para explicar. Na verdade, quando entramos em cirurgia, eu estou totalmente diferente, é tudo esterilizado, né? Luvas, aventais, óculos. A gente recebe do CME esse material esterilizado, com fita, dizendo tal dia de vencimento. Temos afastadores, porta-agulha, tesouras, pinças. Esse é o material básico para a gente começar uma cirurgia. O que eu distribuí aqui na mesa, praticamente em todas as caixas de instrumental cirúrgico nós temos. Em todas as bandejas cirúrgicas existe um comprovante que realmente está esterilizado o material e que a gente pode usar em cirurgia. Então, ó, esse aqui é o cabo de bisturi, onde a gente coloca uma lâmina, né? Quando é feito o corte lá no local da cirurgia. Tesouras, pinças, outro tipo de pinça, afastadores, onde a gente afasta o local da cirurgia, para o doutor ter mais acesso, porta-agulha para dar os pontos. Esse é o material base de uma cirurgia, que tu possa chegar e fazer a cirurgia proposta. Claro que tem vários outros tipos de material, cada cirurgia é um material, mas o base mesmo é esse. Entendeu, gente? Então, assim, tem esses materiais que podem, daí tem bandeja pequena, berço aquecido, bisturi, bomba de fusão, bomba de seringa e por aí vai, tá? Cada um tem o fator por exame, por sessão, por uso, por hora e por aí vai, tá? Então, a lista imensa é o S de cada um. E aí as taxas administrativas, que eu não queria encerrar o dia de hoje sem falar delas. Nós temos a taxa administrativa, que eu acho que ela é mais assim, você paga sem sentir, né? Porque, por exemplo, a primeira taxa aqui, que é a primeira aqui, ó, de cada evento que aconteça, 15 US, a taxa administrativa operacional, ela visa cobrir custos de ligação telefônica, transmissão, ou seja, administrativa operacional, o telefone, fax ou e-mail, impressão de papéis, formulários, o custo com o pessoal, né, o salário dos atendentes, que ocorrerem a cada procedimento que necessite de autorização prévia da operadora. Ou seja, toda vez que é feito, que é pedida autorização, e eu preciso que uma pessoa do administrativo, uma pessoa do operacional acione o convênio e peça essa autorização, eu estou tendo um gasto ali com internet, com telefone, com papel impresso, então é visto uma taxa administrativa operacional que visa cobrir cada vez que se pede uma autorização, cada vez, gente. Por exemplo, eu vou no PS, aí o médico me pede um medicamento para eu tomar em uma tomografia. Eu faço a tomografia, pede autorização, administrativa operacional. Eu vou na sala de medicação, pede autorização, taxa administrativa operacional. Toda vez que se pede autorização, eu tenho a cobrança aí de uma taxa administrativa operacional. A taxa de admissão e registro já é cobrada a cada internação. Então, sempre que eu faço aquele processo de internar o paciente, de recepcionar o paciente internado, de abrir o prontuário dele, levar o prontuário, de encaminhar o paciente ao quarto onde ele vai ficar. Então, por esse trâmite administrativo de admitir e registrar o paciente quando ele vai ser internado, a cada internação eu tenho uma taxa chamada de taxa de admissão e registro. Eu tenho a taxa de expediente em ambulatório, lembrando que ambulatorial são aquelas consultas eletivas, então cada vez que o paciente faz uma consulta ambulatorial, eu tenho a taxa para cobrir a recepção, encaminhar o paciente, abrir prontuário, e também as consultas em PS, eu tenho a taxa de registro e expediente,
em pronto-socorro, que visa cobrir os custos de recepção, encaminhar o paciente. Então, você vê que eu chego na recepção, além da consulta, eu pago a taxa de recepção, a taxa de registro de expediente pronto-socorro. Aí eu vou para a consulta, cobra a consulta. O médico pede medicamento. Para autorizar o medicamento é cobrada a taxa de administrativa operacional. Aí eu vou tomar a medicação, é cobrado a taxa de sala de medicação, o medicamento e o material para aplicar, a seringa, a agulha, tudo mais. Depois de tomar a medicação, eu fico em repouso, é cobrado a diária da sala de observação em pronto-socorro. Aí, quando o médico me dá alta, eu acho que até agora a alta não tem taxa de alta, não. Tá? Então, são muitas coisinhas numa simples passada no hospital que são cobradas e a gente, às vezes, nem sabe. E ainda tem a taxa de cópia e emissão de documentos impressos. Isso aqui, na verdade, é quando já foi feito um envio de guias para o convênio, e o convênio pede que o hospital mande de novo as guias. Então, visa cobrir custos de impressão de originais ou cópias de faturas, guias, protocolos de remessa e quaisquer outros documentos que já foram enviados eletronicamente pelos prestadores. Então, quando é gerado o documento impresso, né, para mandar para o convênio, eu tenho a taxa de cópias e emissão de documentos impressos. Eu falei para vocês lá nos primeiros dias que a tabela SBH ela fala de diárias, de taxas, e a gente viu as diárias e as taxas, e também fala de gás. E aí nós temos aqui o uso de gás, de gasoterapia, tá? Então, sempre que o paciente utilizar ar comprimido, então você pega, por exemplo, aqui, gente, se você pega qualquer quarto, apartamento, por exemplo, apartamento hospitalar, tá? Se eu pego a imagem de qualquer apartamento hospitalar, ele não vai ficar bem nítido para mim aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem mais nítida. Aqui eu não sei se eu vou conseguir ampliar. Deixa eu salvar essa imagem aqui. Vou tentar abrir ela aqui. Aqui, ó. Vocês veem que na cabeceira da cama aqui tem essas saidinhas aqui aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. De gases. Tubinhos aqui, ó. Então, cada vez que você interna o paciente, na cabeceira do leito tem essas cânulas em gases diferentes. Tem paciente que precisa de oxigênio, paciente que precisa de ar comprimido. Então, cada vez que usar, ó, ar comprimido, centro cirúrgico, 18S por cada hora. Eu vou anotar a hora que o paciente entrou, né, começou a tomar o ar comprimido e a hora que ele parou de tomar. Então, por hora, 18S. Ar comprimido sob catéter, 2 US. Ar comprimido em UTI, 20 US. Gás argônio, gás carbônico. Aí tem vários tipos de gases, tá, gente? Nitrogênio, óxido nítrico, oxigênio na UTI adulto, oxigênio na UTI neonatal, que é para recém-nascido, oxigênio na UTI pediátrica, oxigênio no centro cirúrgico, oxigênio sob catéter e máscara de Venturi, oxigênio sob catéter para nebulização e o protóxido de azoto. O protóxido de azoto é o famoso gás do riso, é aquele gás relaxante, né? Aquele gás que é dado para anestesia. Então, ele é 60 S por hora. Todos os gases aqui são por hora, tá? O único que é por sessão é o oxigênio para nebulização, que custa 3 US por sessão, porque é bem pouquinho que é utilizado. As horas dos gases são indivisíveis, tá? Então, por exemplo, o gás argônio, se eu usei 15 minutos, eu vou pagar a hora, então a hora é indivisível. Aí ele fala, exceto no item 6.2. O 6.2 é o do catéter, o oxigênio, né, para nebulização, que é esse único aqui que é por sessão, 3 US. Ele diz que será cobrado na proporção, essa sessão, na verdade, é uma sessão de 15 minutos.
Então, se o paciente ficar 1 hora, que é muito tempo, mas ficar 1 hora em nebulização, vão ser cobradas 4 sessões, ou seja, 12 US, porque a fração de cada sessão de nebulização é cobrada na proporção de 15 minutos. Então, para a gente encerrar as disposições gerais, ele revisa que todo o material utilizado aqui, por exemplo, uma injeção, tal, eu faço a taxa de sala, mas os materiais descartáveis são cobrados na revista Simpro, não é? Exceto o presente na presente lista, mas nenhum tipo de material descartável, gases medicinais, medicamentos ou serviço está incluído nos valores aqui estabelecidos. O que ele está falando? Que os outros itens estão em outras tabelas. Então, eu tenho a CBHPM para honorário, eu tenho Simples Brasins para materiais e medicamentos. Então, o que ele está falando aqui é que, fora o que está aqui, o resto você encontra em outras revistas. Como ele fala aqui, ó, os medicamentos são cobrados com base na Brasins, tá? Então, é só para se ter ideia, ele está deixando claro aqui que todos os outros itens têm suas revistas, suas listas, suas tabelas específicas. Aí uma ressalva lá no finalzinho, que a gente, quando quer, a gente tem que dificultar. Ele fala o seguinte, aqui, gente, eu mostrei para vocês gases e taxas. Só nas taxas é cobrado horário especial, horário de urgência. Então, ó, serão considerados especiais os atendimentos de emergência e urgência, que serão iniciados após as 22 horas até as 6 horas do dia seguinte, nos dias úteis, e em qualquer horário, aos sábados, domingos e feriados. Engraçado é que ele mistura o horário da AMB, que era de 22 às 6, como especial para taxa, e os dias da CBHPM, que é sábado, domingo e feriado. Então, é horário especial na SBH para taxas, o intervalo de 22 horas às 6 horas da manhã, em qualquer dia útil, e em qualquer horário nos sábados, domingos e feriados. E aí, em razão do elevado custo operacional gerado pelo aumento dos encargos trabalhistas, tarifas públicas, nestes horários especiais, todas as taxas previstas na presente lista terão acréscimo de 20%. Aí ele ainda coloca assim, inclusive a taxa de registro expediente. Ué, mas se são todas as taxas, eu nem precisaria desse inclusive. Se você falar que são todas as taxas, são todas as taxas. Aí ele ainda vem uma ressalva aqui, ó. A taxa de admissão e registro também será acrescida de 20% quando a internação, né, porque ele fala todos os procedimentos de urgência, mas quando a internação for realizada em horário especial, também será cobrados 20% de admissão e registro, assim como a taxa administrativa operacional. Eu não sei para que essa ressalva, quando ele deixa bem claro que são todas as taxas da tabela. Então, para mim, todas as taxas que tiver, qualquer taxa lá de necrotério, taxa de sala de recuperação pós-anestésica, taxa de utilização do centro cirúrgico, eu acrescento 20% se o procedimento foi feito entre 22 horas às 6 da manhã ou em qualquer horário aos sábados, domingos e feriados. Aí ele cita as outras revistas aqui, ó, Brasíndice, AMB, CBHPM, Simpro, tal. E aí ele encerra, tá? Não tem mais o que falar. Então, assim, o que é que eu vou fazer? Respondam o exercício hoje, que está lá na plataforma. Assistam os vídeos. Leiam essa tabela. Desculpa. Porque vocês estão vendo que a regra ela tá aí, é bem claro. O difícil é lembrar isso tudo. E reforço, vocês não precisam lembrar. Vocês precisam saber onde procurar. Ah, e aquela taxa, não sei o quê. Peraí, deixa eu abrir a SBH, ler a parte da taxa e entender o que é que fala aqui. Deixa eu abrir a CBHPM, que você está falando de honorário. Vou te mostrar aqui nas instruções gerais como é. Até pesquisar. Advogado, ele passa o dia lendo a lei para interpretar. Então, vocês têm que aprender eu não decorei, acabou-se o mundo, eu não aprendi. Não, vocês têm que saber onde achar. Quais as ferramentas? Vocês já deixam milhares de pessoas para trás no processo seletivo por já saber o que é um horário especial, por já saber o que é um auxiliar, por já saber o que é uma acomodação individual coletiva. Isso aí já vai deixando um monte de gente para trás. E saber onde procurar. Ter a CBHPM, ter a SBH,
ter a Simples, ter a Brasink, saber como é que se faz. Ah, mas eu esqueci no outro dia. Mas você sabe onde encontrar, vocês têm a ferramenta para encontrar. Ninguém precisa decorar, tá? Eu sei fazer redação oficial, memorando e ofício, mas eu preciso lembrar a margem de 5 centímetros, a esquerda de 3 centímetros. Não, gente, eu tenho um manual de redação para fazer isso e eu já deixo um modelo salvo no Word. Quando eu abro, o modelo já está ali pronto. Eu só consulto uma única vez os espaçamentos, configuro o meu documento e depois eu uso o modelo. Então isso eu quero dizer para vocês que não decorar não quer dizer que você não aprendeu, você tem que saber utilizar, você tem que saber usar as ferramentas. E aí na segunda eu já entro com um exercício para a gente fazer CBHPM, trazer já essas coisas da SBH, taxa, centro cirúrgico, diárias e tudo mais. E aí finalizou o dia, que eu vou passar o dia explicando esse exercício na segunda, eu já deixo um outro exercício nos mesmos moldes para vocês resolverem. Na terça, eu já entro com materiais e medicamentos, a gente tenta fazer outro exercício, terça, quarta e quinta, né, juntando tudo, para mostrar na sexta-feira as guias e o fechamento e envio do faturamento para o convênio. Beleza, crianças? Vamos encerrar por aqui. Final de semana chegou, sextou. Eu vou parar a gravação, tá? Alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa? Beleza, eu vou parar a gravação aqui, leio.